Resolução da questão 4 da semana 5, certo? Dados os sistemas 1, 2, 3 e 4 constituem sempre sistema homogêneo, qualquer que seja a quantidade, e aí a gente tem as alternativas, certo? Antes de tudo, a gente tem que conceituar o que seria um sistema homogêneo e o que seria um sistema heterogêneo, certo? Um sistema homogêneo é aquele sistema que tem somente uma fase, tanto visualmente quanto microscopicamente. Se a gente pegar qualquer partezinha desse sistema, a gente vai analisar sempre uma mesma fase, certo? Num sistema heterogêneo, a gente tem mais de uma fase, certo? Pode ser que visualmente a gente não veja isso, mas se a gente pegar microscopicamente pedaços desse sistema, a gente vai ver que eles possuem concentrações, enfim, eles possuem características diferentes, certo? E aí, ele quer saber aqui, né, a questão pede um sistema que seja sempre homogêneo, independente de quais sejam as quantidades. Aí a gente vai analisar essas 4 alternativas para optar pela resposta correta, certo? Na primeira situação, a gente tem o SO2 gasoso e o O2 gasoso. Gases sempre formam misturas homogêneas, certo? Então, essa mistura aqui, ó, entre SO2 e O2, é sim uma mistura homogênea, independente de quais sejam as quantidades que a gente está tratando, certo? A gente sempre vai ter uma fase só. A gente tem aqui, na segunda alternativa, a junção, né, entre o álcool líquido e a água líquida. O álcool e a água são miscíveis, certo? São substâncias polares. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Tanto que, só para eu desenhei aqui essas moléculas, né, a molécula do etanol e a molécula da água, para a gente ver o quão miscíveis eles são. Vocês estão vendo esse OH aqui, ó? O OH do álcool, ele vai formar uma ponte de hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui, ó, vai formar, uma ponte de hidrogênio aqui com as moléculas de água. Então, o álcool e a água são muito miscíveis, certo? No caso aqui, ó, essa situação aqui entre álcool e água forma, sim, um sistema homogêneo, independente de quais sejam as quantidades, certo? Vamos lá. Água líquida e sacarose sólida. Vocês lembram em soluções aquele coeficientezinho de solubilidade que a gente tem? Por exemplo, 100 gramas de sacarose se dissolvem em 100 gramas de água. Ou 250 gramas de sacarose se dissolvem em 100 gramas de água. Vocês lembram desse coeficientezinho de solubilidade? A sacarose, ela vai conseguir se dissolver na água, formando um sistema homogêneo, até o limite do coeficiente de solubilidade, certo? Se a sacarose passar desse limite de coeficiente de solubilidade em quantidade, por exemplo, se o coeficiente de solubilidade for de 100 gramas, ou seja, o máximo que a gente consegue suportar é 100 gramas. Até 100 gramas, a gente tem um sistema homogêneo. Se passar de 100 gramas, a gente já forma corpo de fundo, a gente já forma precipitado. E aí a gente teria, né, uma nova fase, que seria o corpo de fundo, tendo um sistema heterogêneo. Então, a água e a sacarose podem sim formar um sistema homogêneo, mas não em qualquer quantidade. Se a gente tiver uma quantidade bem grande de sacarose, a gente tem um sistema heterogêneo, certo? A alternativa 3 aqui não é correta. E, por último, né, o item 4, gasolina líquida e água líquida. A gasolina, ela é um hidrocarboneto, certo? Sendo um hidrocarboneto, ela é apolar. Enquanto que a água, né, ela é polar, como a gente já sabe. Então, gasolina e água não são miscíveis, certo? Formando um sistema sempre heterogêneo. No caso, né, as alternativas corretas seriam 1 e 2, fazendo com que a letra A seja a letra verdadeira, tá bem?